Porção semanal Ekev. E será, Deuteronômio 7, versículo 12. E será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires, guardará o Eterno teu Deus para ti a aliança e a bondade que jurou a teus pais. Então o ensino dessa paraxá Ekev está nessa condicional. Se você cumprir, haverá uma bênção associada. Verso 13: e ele te amará, te abençoará, te multiplicará, abençoará o fruto do teu ventre e o fruto de tua terra, teu grão, teu mosto, teu azeite, a cria das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas, sobre a terra que jurou a teus pais que te daria. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá em ti homem ou mulher estéril, nem entre os teus animais. E afastará o Eterno de ti toda enfermidade. Olha que bênção aqui. E nenhuma das doenças más do Egito, pega para mim, que conheceste, não as porá em ti, mas em todos os teus inimigos. Consumirás todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar. Teus olhos não terão piedade deles e não servirás aos seus deuses, pois te seria por cilada. Se disseres em teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desterrá-las? Não as temerás. Lembrar-te-ás do que fez o Eterno teu Deus ao Faraó e a todo o Egito, as grandes provas que os teus olhos viram, os sinais, os milagres, a mão forte e o braço estendido com que o Eterno teu Deus te fez sair. Assim fará o Eterno teu Deus a todos os povos aos quais temes, e também as vespas enviará o Eterno teu Deus contra eles, até que pereçam os que ficarem se escondendo de diante de ti. Não te aquebrantarás diante deles, porque o Eterno teu Deus está no meio de ti, e é Deus grande e temível. Bom, nós vimos há poucos dias atrás, eu até citei um artigo do site rabad.org, quando falava assim que não seria necessário lutar. Não sei se vocês lembram disso. E a base daquela fala, ela repete aqui, dizendo, olha aí o verso 18, não as temerás, lembrar-te-ás do que fez o Eterno teu Deus ao Faraó e a todo o Egito. As grandes provas, os teus olhos viram, os sinais, os milagres, a mão forte e o braço estendido com que o Eterno teu Deus te fez sair. Assim fará o Eterno teu Deus a todos os povos aos quais temes. Para entrar naquela terra prometida, no tempo de Josué, aquele povo, eles não iriam precisar fazer nada. O próprio Deus estaria à frente e iria colocar no coração daquelas pessoas que eles tinham que desocupar a terra. Por isso o tema do artigo no site está como lá, alguma coisa que fala de guerra, que você não precisaria lutar. Esse é um sonho das pessoas que vêm do catolicismo, do evangélico, do espiritismo, do ser humano de uma forma geral. Porque, de uma forma geral, como a gente estava comentando antes, a gente vai vendo como que as pessoas gostam de levar vantagem em cima de outros, né? Então, quer dizer, aqui a impressão que passa para aquele
para aqueles que querem tirar vantagem, é como se as pessoas de Deus aqui, essa nação, estaria levando vantagem porque Deus iria lutar por elas. O que elas iriam fazer? Nada. Elas tinham apenas de crer. E parece que o ensino desse a gente vai aprendendo por outras formas, porque uma coisa é você ler isso na Torá e entender todo o pano de fundo, de conhecer o Senhor teu Deus, de reconhecer essa alegria em cumprir os mandamentos de Deus, não por interesse, mas por vontade, com intenção. Ouvindo uma palavra do Rabino ontem, ele chega a lembrar o seguinte, que você começa, eles dão o exemplo do casamento. O exemplo é que você casa, aquele começo é muito maravilhoso. Por quê? Você está cheio de intenção, boa intenção. Você faz tudo com prazer, com amor. Conforme os anos vai passando, você não tem mais aquela intensidade, tá? É um erro de cada um, né? Porque a gente percebe também, este mesmo erro a gente comete na presença de Deus. Seja o evangélico, quem que nunca ouviu falar daquela questão do primeiro amor? Esse primeiro amor é aquele fogo, né? Tudo é maravilhoso. Eu lembro que as igrejas diziam assim, que é bonito ver o amor deste tempo de primeiro amor. Mas eu lembro que eu atendi lá no passado uma mulher, ela estava na época com 70 anos, e nunca tinha tido um namorado, nunca tinha tido uma experiência sexual, conservava sua virgindade, e nunca tinha experimentado essa beleza do chamado primeiro amor. E aí, aquilo causou um problema psicológico para ela, porque ela ouvia todo mundo na igreja falar desse primeiro amor, dessa tal. Ela falou, poxa, o que acontece comigo? Não tive um namorado? Não posso falar. Não tive uma experiência sexual? Não posso falar. Agora, na igreja, onde eu acho que eu me encontrei com Deus, que está tudo certo, falam desse tal do primeiro amor. Eu também não sei o que é esse primeiro amor. Daqui a pouco eu estou morrendo e eu vou chegar diante de Deus e vou discutir com Ele, né? Porque como que eu passo a minha vida? Agora, tudo que a gente conheceu desse tempo de igreja evangélica, agora como pessoas que servem a Deus como Benei Noach, conhecendo o judaísmo, a gente pode pensar assim, será que essa pessoa, deste exemplo que eu estou dando, de fato não teve primeiro amor? Com certeza teve. Porque cai nessa intenção. Nesse exemplo, para essa mulher conservar o serviço dela a Deus até aquela idade, você concorda que ela teve que manter a intenção de fazer as coisas para Deus? O chamado de atenção aqui é isso, é a gente conservar, não no sentido de você levar vantagem, porque aqui fora é assim, você vai manter uma disposição diante daquele que está te dando um retorno, alguma coisa. E com aquele que não está te dando retorno mais, você já relaxa um pouco, tá? Como terapeuta, eu percebi o seguinte, embora uma linha aí fala que você tem que ter um atendimento toda semana, numa grande maioria de casos, esses que eu estava com alguém ali, eu percebia que não adiantava a pessoa numa semana e na outra semana era pouco tempo, porque a gente trabalhava algumas coisas e uma semana só era pouco tempo. Claro que eu estou generalizando os casos, tinha casos que de fato era necessário toda semana um encontro. E aí eu não aceitava fazer toda semana, a pessoa queria na outra semana, eu falava, olha, você vai gastar dinheiro, para mim era bom o dinheiro, concorda? Mas eu não conseguia falar para ela vir só para eu ganhar o dinheiro, entendeu? E porque eu me sentia que eu estava lesando a pessoa, porque eu não via progresso.
Entendeu? Aí falou, ó, espera, daqui 15 dias. Aí sim a gente vê progresso. Por quê? Eu poderia acompanhar, vamos chamar essa palavra hebraica aqui, kavaná, que é intenção. Com que intenção ela trabalhou aquele bem para a vida dela? E aqui Moisés está falando que nessa ligação com Deus, os mandamentos que Deus trouxe, a forma que ele cria para poder aproximar a pessoa dele, esses mandamentos, essas coisas que são feitas no dia a dia. E a gente tem que manter essa intenção. Essa observação é justamente para a gente valorizar sempre, estar sempre bem diante de Deus, tá? E aí a ligação pela palavra do hebraico que faz com essa palavra ekev, porque ela faz menção como significado ao calcanhar. O calcanhar está lá no teu pé, é onde você pisa. Então é uma ligação que se faz com o coração ou com a cabeça, né? Para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Então é do alto da cabeça aos pés. Você começa muito bem com o coração, aquele primeiro amor, aquele fogo todo, aquela alegria toda, mas não é porque você está na presença de Deus que você não vai passar por dificuldades. Você vai enfrentar momentos difíceis. E nos momentos difíceis, parece que aquele ditado que a gente ouve falar sobre casamento, que diz assim, quando a dificuldade entra pela porta, o amor sai pela janela. Vocês já ouviram isso? Agora, por outro lado, quantos casamentos, pessoas que você teve a honra de conhecer, que a dificuldade entrou pela porta e eles se uniram, os dois uniram numa intenção só. Porque vai ter momento que o marido carrega a esposa nos braços, mas vai ter momento que a esposa carrega o marido nos braços. E isso vai unindo o próprio casal. E o amor, ele é reforçado, ele não sai pela janela. Com isso, ele acaba expulsando a dificuldade, porque a dificuldade, ela, ao invés de ficar sem saída, você acaba criando duas portas de saída para ela. A porta com que ela entrou e a janela para ela poder sair. Então, ela pode ou se retirar pela porta, ou se for muita, conforme ela está entrando pela porta, você já está expulsando pela janela. Mas baseado no quê? Na tua intenção, na tua reação. Eu vi a historinha, coloquei no grupo para vocês, acho que é 9 minutos a explicação rabínica ali. Ele conta a historinha do menino pobre, engraxate, que juntou as moedinhas e queria dar um presente para a mãe. Aí entrou na loja e escolheu lá um sabonete e as moedinhas. E o dono, também judeu, né? Conforme ele vai pegando aquele sabonete, ele foi pensando, né? Na própria história dele. E aí ele começa a demorar, o menino vai ficando impaciente, achando que o dono lá está achando que ele não tem dinheiro para pagar. Aí ele começa a tirar as moedinhas e vai pondo ali em cima, para que o homem visse, olha, eu vou pagar esse sabonete, eu não vou roubar de você. E aí ele continua pensando, e aí ele acaba falando para o menino, calma, eu não estou desconfiando de você. É que conforme você está me falando aí as coisas, eu estou lembrando de mim mesmo, que eu também fui engraxate um dia, eu também fui pobre um dia, e eu queria tanto dar um presente para minha mãe. E aí o menino, na inocência dele, ele fala assim, nossa, mas você não conseguiu nem dar um sabonete para ela? Então, essa pureza, a gente vê muita pessoa assim dentro dos lugares, seja dentro dos católicos, os espíritas, a congregação judaica, uma congregação de evangélicos. Quando a gente começou como igreja, nós começamos numa garagem, e quando a gente recebia oferta no envelope, eu chegava em casa e olhava aquele envelope, nossa, quantas vezes eu sentava na minha cama ali e eu chorava, porque
Vocês lembram daquela moedinha que era um passe de ônibus? Sim. Vocês lembram daquilo? E aí, de mês a mês, eles iam trocando para forçar as pessoas não usarem a mesma cor, né? Para ser obrigado a comprar a passagem nova. Então, quantas vezes a pessoa colocava ali uma moedinha daquela que é um passe de ônibus? Então, se você for ver, o que vale isso para um pastor da igreja? Para ele pode falar, isso aqui não é nada. Diante de Deus, nada, nunca é nada. Isso. Agora, eu sempre pensei assim, a intenção. Por que eu chorava? Porque eu via a intenção daquela pessoa. E moedinha de 1 centavo. Moedinha de 1 centavo, eu nem sei por que eles lançaram isso. Porque 1 centavo, concordo que nunca valeu nada. Já nasceu morto, né? Esse 1 centavo. Às vezes a pessoa colocava ali algumas moedinhas de 1 centavo. O que é isso dentro de uma oferta? Economicamente, você vai falar, isso aqui não é nada. Mas eu pensava, a intenção da pessoa, porque eu sei que a pessoa que colocou, se ela tivesse, ela teria dado mais. Mas de fato ela não tinha. E aquilo pouco que ela de fato tinha, ela ainda doava, entendeu? E aquilo me fazia chorar, né? Que eu chorava e falei assim, puxa Deus, eu sentia vergonha de mim mesmo. Falei, será que eu estou com o meu coração bom? Como essa pessoa? Será que eu ainda conservo em mim essa alegria de... Parece que a gente vai crescendo, aí você vai fraquejando. Não pode perder essa alegria. E aí, voltando àquela paciente, ela, na mesma sessão, ela alternava, né? Aquela sensação de desprezo, porque ela não tinha passado pelo primeiro amor, mas, por outro lado, demonstrava uma raiva, porque ela via que as pessoas que falavam que passou pelo primeiro amor, por que não conservou na cabeça dela? Ela falava, por que não conservou? Por que ela rebaixou? Porque se o primeiro amor é tão bom, por que não se conserva esse primeiro amor? Qual é a receita do casamento feliz? Não é conservar sempre esse primeiro amor? Não é dito que, por exemplo, diz assim, que os opostos se atraem. Todo mundo sabe disso. Que um casamento bom é quando a tua mulher tem um padrão e você tem um outro padrão, no sentido aí de opostos, porque aí um ajuda o outro, ok? Aí um terapeuta, que já faleceu, que é o Flávio Gicovati, no livro dele ele falava assim, o psiquiatra, né? Vocês já pensaram na beleza que é um casamento feliz quando os dois gostam das mesmas coisas? Porque você vai assistir um filme, você vai ter a companhia do teu companheiro ou companheira que gosta daquele mesmo filme. Você vai tomar um sorvete, ela gosta. Muitas pessoas falam, é chato. Vai falar assim, nossa, eu preciso de coisa diferente para animar a gente, porque imagina, aí a questão que ele falava é assim, você tem um grande amigo. Por que as pessoas não casam com um amigo? Porque se você casar com um amigo, o amigo é aquele que é disso que eu estou falando, né? Ele não é o contrário. Ele gosta das mesmas coisas. Ele é o teu confidente, você se abre, tal. Agora imagina isso como casamento. Então, fazer do teu cônjuge o teu melhor amigo, é uma felicidade. Ou seja, tem aí a prática da gente manter o primeiro amor sempre. Entendeu? Para fazer um elogio aí para minha esposa. Olha só o que aconteceu ontem. Eu tive que ir no dentista, né? Eu tinha ido no dia anterior, eu fui andando, 20 minutos andando a pé, eu marquei. Então, uma caminhada gostosa, né? Você vai olhando as coisas, no instantinho chegou. Só que ontem estava frio, né? Era 5 horas da tarde, aquele vento gelado. Aí falou, olha, eu estou saindo mais cedo, espera aí, não vai a pé, porque está frio, não tem necessidade. Eu te levo, depois você me liga, eu vou te buscar, tá? Isso é coisa do primeiro ano do casamento. Ou de namoro, não é verdade?
Agora, depois, com 7 anos de casamento, não é bom você ter esse carinho? Com 10 anos, não é bom? Com 20 anos, não é bom? Eu sempre tive alegria de ver, eu sempre falei aqui para vocês, várias vezes, uma garota lá que eu atendia, ela morava lá na Vila Teixeira. E o pai dela trazia, olha, com, sei lá, vou chutar aqui 30 anos de idade, tá? Casada, mas o pai trazia aqui na consulta, e quando estava próximo para terminar, eu dava um toque para ela, falta tanto minuto. Aí ela ligava de volta para o pai, para ele sair de lá da Avenida Transamazônica. É isso mesmo, né? Aquela avenida lá aqui. Isso, é lá mesmo que eu estou falando, é ali. Então, é isso mesmo, Vila Teixeira antes. É ali é Transamazônica, né? Então, mora ali ainda. E aquele senhor chegava para pegar a filha com alegria e ela saía dali com alegria. Aquilo marcou na minha cabeça, né? E eu perguntei assim um dia, seu pai não acha ruim de sair? Porque é perto de carro, mas você concorda que é longe, né? Aí ele falou, não. Aí eu perguntei para ele um dia, aí ele falou que ele fazia aquilo com maior alegria, porque era a filha dele. E aí eu disse para ele assim, olha, quando eu tiver um filho, se eu conseguir ser 50% do que o senhor é como pai, eu já estarei satisfeito. E eu sempre disse para o Gabriel que a minha alegria era levar ele na escola, buscar. Se pedisse para ir na casa de um coleguinha, levar e buscar. Não interessa se chegava lá uma hora que eu estava cansado ou não. Às vezes eu estava estudando lá no fundo alguma coisa, aquele toquinho lá chegava e falava assim, papai, me leva no clube, vamos na piscina. Aí eu olhava, sabe, acaba com o teu dia ali 2 horas da tarde, pô, você vai lá, morreu, né? E falei, mas não pode esperar um pouquinho? E ele falava, vamos na piscina só um pouquinho. Falei, tá bom, vamos. Eu parava tudo, a gente entrava lá, tinha dia que ele dava 2 mergulhos. Demorava mais para trocar de roupa no vestiário do que lá dentro da piscina. Ele dava 2, 3 mergulhos, vamos embora. Você pensa assim, vou ficar com raiva, ele acabou com o meu dia. Mas e a alegria? E esse parquinho aí, ó, que tem aqui atrás da gente? Ele nunca quis aprender a dar um impulso para balançar sozinho. Porque ele queria que eu ficasse lá empurrando, entendeu? E eu empurrava com alegria, porque eu sempre lembrava desse pai, eu sempre lembrava dessas pessoas, e conservar isso. E eu conservo isso até hoje. Hoje ele quer em algum lugar, ele se sente assim no ridículo, se não for sozinho. Falar, uma pessoa formada que nem eu, depender que o pai me leve em tal lugar ou me dê carona, eu tenho que ir ou de Uber, ou de ônibus, ou de táxi, ou a pé, ou de bicicleta, eu tenho que me virar e ir. Então, a pessoa vai crescendo, olha para que lado que a sociedade leva. Para eu ser homem, eu preciso cortar um relacionamento, porque se eu não cortar o relacionamento, o que a sociedade fala de você? Que você é um imaturo, que você não, fica dependendo da família para tudo. Aí uma mulher vai falar assim, eu vou namorar esse homem aí, ele precisa fazer alguma coisa, a mamãe leva, e uns amiguinhos na escola, filhinho do papai ou filhinho da mamãe. Não é assim. A gente já passou por isso. Mas o que a gente não percebe é que quando Deus coloca essa questão como Ekev, é que você é chamado para servir a Deus. E é claro que esses mandamentos, ele vai trazer para você benefícios. E também é explicado pela Torá que Deus não permitiu 2 coisas, pelo menos. Que os homens não soubessem quanto vale o cumprimento de cada mandamento. Porque de 613, só 2 mandamentos é indicado qual é a recompensa. E quais são esses 2? Para você, quando pegar o ovo da mamãe passarinho, você não deve pegar o ovo com a presença dela. Você deve chutar. Ela tem que sair justamente para não sentir o trauma
de ser separado do ovinho, do seu futuro filhinho. Entendeu? Então, isso é um. Aí é dito assim, mas isso é uma coisa muito fácil de se cumprir. Qualquer pessoa cumpre segundos. Você bate o pé, dá um grito, o passarinho sai voando, você vai lá e pega, recolhe o ovinho. Muito fácil. E agora o outro? O outro é cuidar do pai e mãe, né? Agora esse é tido como difícil, né? Porque quanto tempo... Olha, eu estou com 57 anos. Eu ainda tenho mãe. Então significa que eu já estou cumprindo esse mandamento 57 anos. Claro que você falar, mas desde o nascimento você não fez nada. Só para a gente entender como conta redonda. Então, há 57 anos, a gente está fazendo isso. Quantos anos você tem? É o tempo que você está também nessa mesma situação. Quanto tempo ainda teremos pela frente? X anos. E a gente ainda não tem, vamos chamar de peso aqui agora, a gente não tem que manter o bom ânimo em continuar cuidando do pai e da mãe? Não é verdade? Então, quer dizer, comparar essa dificuldade, que é uma vida toda, você prestando os cuidados a pai e mãe, e pegar o ovo no ninho do passarinho ou no caminho, parece que vai falar assim, nossa, e os dois é colocado que os dias serão bons para você, que você vai ter longevidade de dias. E aí vai perguntar, poxa, mas quais são aí por que uma recompensa? Então Deus não permitiu. Outro assunto que Deus não permitiu a gente entender é sobre punição e recompensa. Você entender como que é o mecanismo, por que uma pessoa sofre muito e por que uma pessoa na mesma condição sofre pouco, também fica difícil você entender. Claro que tem muitas variáveis aí, ou seja, Deus também não permitiu que você entendesse esse mecanismo de recompensa. Agora, por quê? É a pergunta que todo mundo faz. Uma delas é justamente por esse comportamento que a gente está falando. Porque se você vai ter benefício, você vai escolher só aquilo que te dá benefício. E o que não te traz grandes valores, você não vai fazer, não vai ter intenção, não vai ter essa vontade. Voltando lá no 1 centavo ou na moedinha de passagem de ônibus. Será que aquela pessoa, eu não sei quem era a pessoa que dava, porque eu nunca quis saber nome de ninguém para essas coisas. Porque isso é uma coisa muito você e Deus. Tá? Eu não sei. Agora a pergunta é, será que aquela pessoa que dava a passagem de ônibus, se ela cresceu financeiramente hoje e está uma pessoa próspera, será que ela continua com esse mesmo coração? Se não continua, concorda que era para continuar? Nós aqui, quantas coisas a gente fazia com alegria na presença de Deus, porque talvez éramos novos no entendimento judaico, ou novos no entendimento da igreja evangélica, quando a gente começou. Agora, se a gente deixou de ter essa alegria, vai cair nessa questão, esse chamado de atenção, que a gente não pode pisar, que a gente tem que manter, achar esse equilíbrio. A psicologia, no caso que eu citei aí, esse psiquiatra, o Flávio Giacovatti, no livro que ele escreveu, ele tinha muitos anos de atendimento de casal. E a conclusão que chega vai na contramão do que o povo coloca, que sempre é bom os opostos. Claro, você vai encontrar muitas explicações e pessoas falando que é bom você ter a contraparte. Afinal, Deus criou o mundo em contraparte, né? Então, quer dizer, você vai casar com alguém que tem que ser um pouco diferente de você, para juntar e ser um completo. Mas, por outro lado, se você casa com uma pessoa que tem o mesmo parecer que você, a probabilidade, então, nesse sentido, é que você seja muito feliz.
E essa mesma coisa, volto para aquela paciente. Acho que o pensamento dela estava correto. Se ela ouve a reclamação e vê aquela pessoa, olha, lá no meu começo era assim. Tá? Ora, se lá no começo era assim, então como que é hoje? Por que você perdeu? Então nós não temos que perder. A dificuldade, ela entra sim. Naquela época que eu disse para vocês que eu passei um momento muito difícil e antes de Deus conceder o que Ele me concedeu, eu não tinha força para sair da cama. Era muito complicado. Passei 2 anos nesse sentido. E é essa história toda que você conhece já. Mas na sala de aula lá de psicologia, eram 92 alunos. Aí, quando você está muito longe da pessoa, era costume, você escreve um bilhetinho e vai passando até que chegue em você, né? Um vai passando para o outro, olha quem é e tal. Aí um dia lá, chegou um bilhetinho ali para mim. Aí eu abri, estava escrito assim: eu tenho percebido que você anda muito triste, teu rosto não é o mesmo mais. E aí veio um verso assim: quando uma porta é fechada, Deus abre sempre uma janela. Nossa, aquilo, você ganha o dia, você ganha força. E aí eu olhava, quem que mandou isso? A pessoa não colocou nome. Aí você fica pensando, porque numa sala de 92 alunos, você não tem amizade com os 92. Você tem amizade mais chegada com 5 no máximo. Aí eu ficava pensando, fulana, foi você? Aí dizia, não. Fulano, foi você? Não. Foi você? Mas eu fiquei desconfiado de uma lá, embora ela falava que não, eu tinha certeza que era ela. Então, isso também era bonito. Mas também bonito um dia que uma professora, era tão difícil fazer prova daquela disciplina, porque ela dava a prova com consulta e em dupla, e ninguém na turma tirava mais do que 7. Tá? E as perguntas não era nada complicado assim, como pegadinha, nada disso. Era difícil mesmo. Um dia ela sai da mesa, eu sentava lá no meio da sala, ela vai lá no meu ouvido e falou a mesma coisa. O que está acontecendo com você? Eu tenho percebido, não é o mesmo rosto mais. Gente, um professor, anos e anos e anos, que está com a vida feita, está ali, ele se interessar por um aluno, e ele perceber que você não é mais o mesmo rosto no meio de 92, então você concorda que esse professor é um bom professor? Porque além de ele ensinar a disciplina, que era desenvolvimento, psicologia do desenvolvimento, além disso, ela ainda percebia cada pessoa. E naquela época, isso aí é o ano de 89, 90. Eu nasci em 65, 75, 80, 25 anos. Eu com 25 anos, aquela mulher devia ter isso de sala de aula. E ela continuava olhando e percebendo cada aluno. E eu na igreja, naquela época, eu olhava e eu pensava assim, o pregador, ele também tem que ser assim, né? Eu acho isso até hoje, que se você está ali todos os dias, como era o meu caso naquela época, você acostuma a ver o tipo de sorriso da pessoa, o tipo do brilho do olho, o tipo, né, a conformação geral do rostinho da pessoa. Aí quando alguém tem problema, você percebe. E de repente você não tem que ir lá como mexeriqueiro, ou como a Torá fala, para fazer lashon hará, pegar aqui e falar mal lá. Não, mas você vai lá e o que acontece? Por que você está triste? Então, não é porque você quer saber. As pessoas se surpreendem porque o melhor conselho, às vezes, o que é? Silêncio. É você só estar sentado do lado. É só a pessoa saber, olha, se eu precisar, eu posso contar com ele. Você não precisa falar nada. Né?
Aconteceu um caso um dia aí numa igreja da região aqui, que eu percebia que aquela moça, ela passava por esse estilo de vida. Aí quando acabou aquela reunião, sentei do lado dela, só segurei na mão dela, não falei nada. Deixei ela chorar. Chorou, 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 de ter até que limpar os olhos e nariz, né? E passado esse tempo, ela olhou para mim, me deu um abraço e falou assim, obrigado, viu, pela tua ajuda. Aí você fala, o que eu fiz? Em que ajudou? Só estar do lado. Agora vamos passar isso para Deus. Um dia eu estava aborrecido, e tudo isso é época ainda de igreja evangélica, hein? E aí eu estava lá naquele meu fundo, consultório, eu estava aborrecido, aí eu ouvi assim aquela voz que disse assim para mim, deita aí e pega o CD tal, era CD ainda, né? Não era fita, era CD ainda. Coloca a música tal, ainda falava, coloca lá, acho que era a faixa 7, e fica quietinho. Aí fui lá, coloquei, deitei lá aquela cadeira do papai que eu usava como consultório, né? E fiquei quietinho. Aí tocou a música. Nossa, mas aquela música, conforme aquela palavra ia falando, eu fui chorando, 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 chorando. A música era Você é especial para Deus. Eu não lembro do refrão para te lembrar aqui qual que era aquela música. Eu sou especial para Deus, Ele me deu valor. É isso daí, eu não lembro. Isso, Ele me ama do jeito que eu sou, isso. Era essa música. E aquilo eu sei que lavou a alma, né? Então, quer dizer, quantos anos eu já estava na presença de Deus? Aí Ele vem com esse jeitinho e fala assim, ei, eu estou vendo que você está sofrendo. Eu estou vendo que não está legal aí, mas olha, eu amo você do jeito que você é, ou do jeito que você está. Não é que Ele quer que você fique do mesmo jeito que você está hoje. Ele quer que você prospere, que você cresça no conhecimento, né? Cresça com Ele. Mas naquele momento ali, por mais que você se sinta na pior, sem ninguém, Ele vai falar para você, eu amo você do jeito que você está. E qual era o meu jeito? Triste, aborrecido. Quem sabe lá dentro, sem eu dar valor, eu não podia estar pensando assim, poxa Deus, você vai me deixar sozinho? Por que você não me ajuda? Você ajuda tantas pessoas? De repente, pela música, ele fala, você é especial para mim, eu te dou valor, eu amo você do jeito que você está, eu quero te ajudar. Então você concorda que isso é o primeiro amor? E você vai falar que Deus não age assim com você hoje? Mesmo depois de tantos anos? Então Ele é o grande professor. E Ele quer que a gente aprenda a amá-lo do jeito que Ele nos ama. Tá? É essa tônica, é essa beleza da gente poder receber dele. Mas, se você recebe dele assim, você também deve passar isso para os outros da mesma forma. Não é só usar. E aqui, voltando para a chamada de atenção, é que a gente não deve usar a Deus. Não deve usar as pessoas da congregação. O que é que fala dos ricos? Que o rico nunca sabe quem é verdadeiramente amigo dele. Porque ele sempre está do teu lado recebendo alguma coisa. Eu li aí no Instagram ou Facebook esses dias, não vou lembrar da frase, embora era pequenininha, mas ali estava dizendo assim, que você vai conhecer a pessoa em tais situações. Então fala assim, você vai conhecer a pessoa quando ela se divorcia, que aí você vai ver se o homem ou a mulher, como que um age com o outro, tá? Aí você percebe as grandes sacanagens, a queima de reputação, esse tipo de coisa. O roubo, né? Que um quer pegar mais do outro.
Então, concordo com essa frase. Vai aparecer num divórcio, você vai conhecer quem é a pessoa. Depois fala, quando você estiver numa fase problemática, você vai saber quem são os teus amigos. Porque aquele que só usa você, ele vaza. O verdadeiro amigo é aquele que vai ficar do teu lado. E você vai ver isso na Bíblia, no histórico de Davi. Você sabia que quando foi anunciado Davi em eternidade, foi mostrado para Adão que Davi, aquela alma, ela não desceria ao mundo, porque faltava dias para ele. E aí, diz o Midrash, que Adão disse, não, essa é uma alma boa, ela tem que descer para levar luz ao mundo, às pessoas. Eu vou doar 70 anos da minha vida para ele. Então, era para todo homem, naquele início de tempo, viver 1000 anos. Quanto tempo viveu Adão? Você tira 70 anos. Então, ele viveu 930 anos. Você vai ver também que Abraão, Isaac e Jacó, todos eles também doaram quantidade de tempo, tá? E você vai ver, eu não vou lembrar agora a continha, então para não falar besteira, eu só vou te lembrar que eles também fizeram doações. É pouco, mas fizeram. E quando Davi, portanto, vem ao mundo e nasce, aí vem a palavra do anjo e fala assim, esse homem vai colocar tudo a perder, porque ele vem muito forte do lado da esquerda. Se você pensar na árvore aí da vida, o lado da esquerda, você vai ver que é Gevurá. Ele veio com muita gana, com muito sangue nos olhos, com muita garra. E geralmente quem está desregulado assim, ele põe tudo a perder, né? É numa briga, numa discussão, é sempre a mão pesada para tudo. E aí o Eterno fala assim, não vai colocar tudo a perder não, porque ele vai fazer uso dessa energia para ele fazer as coisas para o meu reino, tá? Se chama isso aí, bem grosso modo falando, para o nome dos céus, tá? E nesse sentido, o que Davi fez? Ele usou essa força, ele era aquele guerreiro que ele não mandava tão somente o exército ir, ele ia junto, ele dava exemplo, ele estava na frente, ele estava lutando, ele conquistou a duras penas momentos de paz, não no tempo da vida dele, mas momentos de paz principalmente para o reinado do filho, que aí ele pôde construir o templo, porque as nações tinham temor. Temor por quê? Porque o pai foi um valente. Não vão mexer lá não, porque esse aí é filho de Davi. Olha quem era Davi, né? E Davi, ele teve admiração das pessoas. Se você ler a parte do Midrash que conta a história de Davi, você vai chorar, você vai ficar encantado de ver os detalhes, principalmente naquela época, quando o Absalão, ele tenta dar o golpe no pai. E conforme ele está fugindo, Davi fugindo, ele encontra com pessoas que estavam dispostas a largar tudo para viver aquele momento ruim junto com Davi, tá? E isso vai mostrando que o amor deste homem no reino de Deus para com as pessoas era um amor verdadeiro. Por outro lado, você ficou sabendo que Davi casou com uma mulher chamada Abigail. Vocês lembram desse nome? Ou você lembra quem era essa Abigail? Vocês lembram na história? Abigail era aquela mulher, no momento lá de guerra, o exército estava cansado, precisava de comida, e aquele homem, eu não lembro o nome dele, que eu confundo com o outro lá do tempo de Jezabel,
Começa com N o nome dele. Não, esse daí foi com a esposa lá que depois se tornou a mãe de Salomão. Esse daí não é não. Esse daí que você está falando é Urias. E esse que eu estou falando, Nabote é o das vinhas, que Jezabel manda matar. E o outro também é com ele, mas não lembro o nome dele agora. Mas, ou seja, ele era um homem muito avarento, era rico, avarento. Ia ter uma festa lá, ia dar uma festa para aquele povo todo. E Davi manda mensagem para falar, olha, você pode doar comida aqui para o meu exército, nós não vamos tocar em nada que é seu, tal. E ainda ofereceu proteção. Porque, de fato, ele tinha lutado ali nos arredores contra pessoas que iriam atacar as terras dele. Então ele se adianta e falou, olha, eu servi até como um protetor seu. Agora você pode nos dar uma recompensa no sentido de mandar comida para os nossos soldados? Aquele homem, na fúria, na raiva, veja só, e Gevurá também. Aqui estamos lidando com duas pessoas cheio de Gevurá. Ele manda recado dizendo assim, não, quem é Davi? Por que eu vou dar do meu dinheiro, mandar comida para 600 homens? Não vou mandar não. Se virem, coma aí que vocês quiserem comer. Aqui não. E aí quando o soldado dele chega e fala isso, vem um furor, né? Ele está falando quem é Davi? Então eu vou mostrar para ele quem é Davi. Vamos lá e vamos destruir, né? Mas a mulher daquele homem era muito sábia. Ela vai ter um encontro com Davi. E aí, o Midrash ele vai trazer essa conversa para você e você vai entender a sabedoria dessa mulher. E como ela conseguiu mostrar a beleza dela para Davi. Então ela reconheceu, porque ainda ele não era o rei. Está naquele momento de fuga, que ele era perseguido por Saul. Vocês lembram? Essa história vocês lembram. E aí ela fala para ele assim, por que você vai agir assim? Você é o rei escolhido por Deus. Mas, tecnicamente falando, não tem como você reinar enquanto há um rei vivo ainda, que era Saul. Por que você vai fazer uma coisa dessa, agindo desse jeito? Você vai fazer, vai ser vergonha para o nome de Deus. Você vai manchar a tua história. E aí, ele não tinha pensado dessa forma. E aí cai, como dizia no passado, né? Caiu a ficha. Vem lá o entendimento, mas espera, você está certo. Você evitou que eu pecasse contra Deus. Porque se ele faz aquilo, como Deus é justo, Deus ia ter que permitir que ele fosse derrotado em algum momento, por aquela atitude. E aí aquela mulher consegue mostrar para ele que ele estava certo por um lado, que ela entendia que o marido dela foi injusto, não reconhecendo o que Davi tinha feito por eles, sendo que tinha comida lá, porque era festividade, tinha comida sobrando, e foi mostrando tudo. Ela, olha, eu reconheço o meu marido é assim, assim, assado, mas ele não merece morrer, não porque ele não mereça, é que se você o matar, você vai estar manchando, né, a tua história com Deus. E aí Davi pensa assim, pois é verdade. Aí acalmou o coração dele. Primeira oportunidade que ele teve, que ele fez, quero essa mulher do meu lado. Ela é sábia. Então, ele teve de fato a Abigail como esposa e ela deu a ele filhos, né? Lembrando que a esposa lá que eu tinha falado, de Batsheva, ela deu aquela criança que morreu,
certo? E depois ela gerou Salomão, tá? Eu estou repetindo aqui porque eu não sei se na hora que eu estava falando, se eu disse que Abigail gerou Salomão. Não, ela, eu acho, não sei, nem sei se eu falei. Falei que era Abigail que gerou, é que você citou. Você citou lá aquela mulher, então eu acho que eu falei que ela tinha gerado Salomão, tá? Para não dar confusão aí. Então, essas jogadas que você vai vendo pela história do povo de Deus com Deus, você vai perceber o quanto de pessoas que vai estar do teu lado para te trazer um bom conselho, para impedir que você deixe de funcionar como um nome que vai envergonhar o nome de Deus. Nós somos chamados para agir com o nome dos céus, para o nome dos céus, para fazer o bem. Às vezes a gente se prejudica para poder exaltar o nome de Deus. Então essa história aqui que está falando numa condicional, essa condicional é claro que ele está falando, Moisés está falando, olha, vocês é uma geração que não pegou toda aquela história pesada. A maioria, ou se não todos, já tinham morrido durante aqueles 40 anos. Agora estão ali os filhos. Alguns estavam vivos, claro. Outros eram crianças e agora adultos. E outros nasceram e não viram nada. Então eles não viram aquela mente escravizada do Egito. Então Deus tem que falar para eles, olha, vocês devem agir sempre com o coração, com intenção. Tá? Essa intenção. E nessa intenção é para a gente manter isso a vida toda. Eu sei que eu vou agir bem e eu vou receber o bem de Deus, mas eu não devo agir bem para receber o bem de Deus. É essa a questão. E os mandamentos, ele vai funcionar nesse sentido. Aí é perguntado assim, por onde que você deve começar? Quais mandamentos você deve cumprir? Aí uma resposta muito legal, que substitui um monte de outras respostas, é assim: comece com aquele mandamento que aparece para você. Ou seja, comece com aquilo que está perto. Tá? Às vezes a gente quer pegar aquilo que está longe. Como que você vai pegar uma coisa que está longe, tua mão nem alcança? Comece com o que está perto. Às vezes as pessoas, elas querem começar a carreira delas já ganhando muito. Não vai dar certo. Já quer marcar o nome dela com o nome do doutor fulano de tal. Mas espera aí, tem que começar pelo começo. Tem que começar, como diz, na humildade. E não permitir que a soberba ganhe espaço. Um pouco de soberba, pode ter certeza que todos nós teremos. Mas ela tem que estar num nível administrável. Por quê? Porque esse pouco de soberba, ele vai servir para você como um feedback para que você continue sendo um bom profissional. Você já pensou nisso? Aquele famoso tapinha nas costas, se você não receber tapinha nas costas, tem o tapinha nas costas que você vai entender como bajulação, não é verdade? Bajulação. Esse vai te prejudicar, porque ele pode te cegar. Mas quando você recebe nesse sentido bajulação e você entende como um feedback sobre o bom serviço que você está prestando, aquilo reforça você a continuar a ser de coração puro, um bom profissional, que você continue naquela linha. É Deus te mostrando um curso, um rumo. Agora, muitas pessoas se perdem nisso daí, né? Da Ibope. Se perde. A mesma coisa, os mandamentos, a pessoa cumpre outro pequenininho, fala, não, se eu quiser ser alguém grande, eu preciso fazer coisas difíceis. Ora, cuidado, coisas difíceis são para momentos difíceis. E lá você tem que crer que Deus vai te ajudar. Até isso, vamos caminhando.
A gente recebe o ensino de Deus aqui, sempre falando assim, é o perfeito dentro do imperfeito. O imperfeito é esse mundo todo que a gente vê, são situações diversas. Isso é uma imperfeição, mas o perfeito de Deus está dentro do imperfeito. E você deve aprender a dirigir essas coisas. Então, nesse sentido, se você fizer tal coisa, você receberá também tal coisa. É condicional? É, mas nesse sentido, como feedback para você, para abrir um caminho, para você manter o bom humor, a paz, o amor, aquele coração disposto a ajudar, servir a Deus, sempre. E quando você estiver meio loucão, como eu citei Davi aí, não vai faltar uma Abigail na tua vida para chegar e trazer você para o prumo. Não vai faltar. Não vai faltar uma boa palavra, como eu citei da música. Era uma música, mas ela estava dizendo, olha, para mim você é especial. Entendeu? E assim vai. Para tudo. Aí a gente chega nessa conclusão que o primeiro amor, ele nunca... Aí, será que tem um segundo, um terceiro, um quarto? Não no sentido de casamentos, de amores diversos, não é isso que eu estou falando. Mas essa questão de comunhão com Deus. Quanto mais alguém faz para você, é tendência você se acostumar com aquilo e relaxar, ou a gente tem que valorizar cada vez mais? Não é valorizar cada vez mais, mas na prática, o que acontece? Você se acostuma com aquele bem e você já não corresponde mais à altura. Por que existe traição? Traição, não vou nem falar em casamento, que são outra história. Traição que eu falo é o patrão que olha o teu bom serviço, ele confia em você e ele vai no bom sentido te dando corda. Você vai tendo recompensa, ele te dá aumento salarial e vai tal. Por que você vai roubar uma carga dele? Por que você vai pegar aquele dinheiro que só você sabe que teria que dar, ninguém mais sabe? Para que você vai embolsar aquilo? Então, por que a gente vai se queimar? Só que o que acontece, as histórias diversas, é que essas pessoas que ajudam, que estendem a mão, elas recebem não esse amor de volta. A grande maioria recebe traição. Tem um conhecido que trabalhou muito tempo naquela empresa aqui em Mogi Guaçu, Mogi-mirim, Mogi Guaçu, tem aquela empresa grande lá, eu não sei nem falar aquele nome, como é que fala aquele nome? De ferramentarias, né? Ferramentas. Então ele diz que quando ele trabalhava lá, a seção que os funcionários tinham acesso a uma cozinha, tinha uma máquina da Coca-Cola lá. Então, você era livre para, a hora que você quisesse, você ia lá, apertava o botão e retirava a latinha de Coca-Cola. Não era cobrado 1 centavo do funcionário. Por outro lado, eles colocaram também uma cestinha ali, um baúzinho, né? Para você colocar voluntariamente um dinheirinho ali, porque aquilo é um gasto, né? E aí, seria para teste? Eu sei que, você acha que durou muito tempo essa máquina de Coca-Cola lá? Não, por quê? Porque as pessoas não sabem conviver com esse benefício, tá? Guardadas as proporções, muitas pessoas não sabem conviver com o benefício do ganho de cumprir mandamentos para o eterno. Essa ideia que a gente tem eu sempre pensei assim, quanto mais você é amigo de alguém, então você pensa, imagina um juiz, tá? Imagina alguém conhecido do Supremo Tribunal Federal. Aí ele pensa, eu estou de boa, porque esse processo contra mim, na hora que chegar lá, esse meu amigo vai dar um jeitinho e vai me livrar, né? Às vezes, essa ideia que nós temos aqui, a gente querendo ou não, a gente transporta isso para Deus. Porque quanto mais você se vê amigo de Deus,
Se você relaxar, você vai começar a pensar assim: se eu errar, Deus vai me livrar, afinal de contas Ele é tão meu amigo. Gente, pensa isso. E aí você tem que tomar cuidado, porque esse sentimento vai estar dentro de você. Você pode não admitir, mas ele existe. E quando a gente errar, vai cair naquilo que eu estava falando. É o empregado que não está valorizando o bem que o patrão está fazendo. Para que ele vai trair? Tá? Então, esse é um ensino muito lindo aí, que está muito ligado com todas as áreas da nossa vida. Porque a gente pode cumprir mandamentos do Eterno em todas as áreas da nossa vida. A gente pode estender a mão. Por outro lado, você tem que entender que tem momento que você tem que recolher a mão. Então, tem momento para ajudar e tem momento de deixar de ser ajudado. Tem momento de bênção, mas tem momento que vai entrar dificuldade. E a gente tem que aprender a lidar com essas situações. E ainda assim, conservar aquele amor, aquela intenção de viver para Deus da melhor maneira possível. É isso.